Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 5, que é a urbanização, industrialização e infraestrutura, ok? Então, vamos começar lá com o nosso capítulo 5, né? Vocês vão colocar a data na página 21, tá? Onde nós damos início ao nosso capítulo. E nós vamos falar sobre essa urbanização. O que é a urbanização? A urbanização é a transformação do espaço. É onde nós temos uma grande parte da população do mundo, ou a população do Brasil, vivendo nas cidades. E por que isso ocorreu? Vocês estudaram no capítulo anterior sobre a modernização da agricultura e da pecuária. Vou falar um pouquinho sobre o Brasil. Aqui no Brasil nem sempre isso foi assim. Foi um grande período de tempo, nós tínhamos grande parte da população brasileira vivendo na zona rural, porque era onde a população, nós não tínhamos esse processo de industrialização, então as pessoas trabalhavam no campo. E a agricultura, ela não era tão mecanizada. Quando veio a modernização da agricultura, no início do século XIX, onde chegaram as máquinas no campo, houve a crise do café, a quebra da bolsa, a introdução de outras culturas no Brasil, começou a haver uma mecanização no campo. Consequentemente, o mundo lá fora estava estourando a Primeira Guerra Mundial e alguns países estavam passando por um processo de industrialização, que era o nosso caso. Então, as cidades, elas passaram a receber a indústria e essa industrialização passou a ser uma atração para as pessoas saírem do campo e irem morar na cidade. As pessoas viam o processo de industrialização, indo morar nas cidades, como uma qualidade de vida melhor. Então, elas buscavam uma qualidade de vida melhor. E isso não ocorreu só no Brasil. Tem dados, estudos da ONU, que hoje, em todos os países do mundo, mais de 70% da população vive nos centros urbanos. E essa urbanização ocorreu uma transformação muito grande no espaço, gerando vantagens e desvantagens nessa mudança no espaço. A urbanização constante, ela gera um aumento muito grande de poluição, ela gera um aumento muito grande de criminalidade, porque nem todas as pessoas alcançam esse trabalho. As cidades, elas não foram planejadas para crescer tão rápido. Então, é isso que nós vamos estudar agora nesse capítulo. Alguns nomes que surgem bastante, como conurbação, áreas metropolitanas, metrópoles, megalópolis, são termos que nós vamos começar a estudar agora, para entender o que é essa urbanização e qual é a importância desses termos. Eu vou explicar dois para vocês que para nós é muito comum, que a gente consegue perceber bem onde nós moramos, porque eu não sei vocês, mas eu muitas vezes, depende para que lado que eu vou, eu não sei se eu estou em São José dos Pinhais, se eu estou em Curitiba, se eu estou em Pinhais, se eu estou em Piraquara, porque as cidades são todas juntas ali. Você não tem muita separação. Você consegue perceber se você está em São José ou se está em Curitiba quando você vai ali pela 277, que você passa pela ponte sobre o rio, porque tem uma placa. Mas se você vai ali pela Avenida das Torres, é tudo muito junto. Você não consegue separar. É a mesma coisa quando a gente vai para o lado de Piraquara ou para o lado de Pinhais, saindo de Curitiba vai para Pinhais. É tudo muito próximo. A gente não consegue perceber onde termina São José, onde começa Curitiba, onde você está em Pinhais ou se você está em Piraquara, porque é tudo muito próximo. Este fenômeno se chama conurbação. Quando uma cidade cresce muito, ela vai expandindo dentro da sua área urbana, que ela chega a encontrar outra cidade. Então, emenda tudo ali. A conurbação acaba levando também à formação das regiões metropolitanas, como é o nosso caso aqui, que já é uma conurbação
seguida de uma região metropolitana. Por quê? Porque nós temos a cidade de Curitiba no meio, que é a metrópole, que ela tem mais de 1 milhão de habitantes, e em volta dela ela tem um grande número de cidades que passam por esse processo de conurbação, ou seja, que são emendadas uma na outra, que você não sabe onde termina uma e onde começa a outra. Ó, vou falar para vocês um exemplo de Curitiba. A cidade de Curitiba hoje, ela não, a área rural dela é muito pequenininha, já não tem mais para onde crescer. São José dos Pinhais, nós temos ainda um grande território. A nossa cidade é grande, nós temos uma grande área urbana, mas nós também temos uma grande área rural. Nós ainda temos para onde expandir. Existem cidades que já perderam toda a sua área rural. O exemplo é a cidade de São Paulo. São Paulo já não tem mais zona rural. É somente o grande centro urbano, né? E ali também é uma metrópole, né? Ali já é uma megalópole, né? São Paulo. E tem as conurbações que acontecem em volta, né? No ABC Paulista, na região metropolitana, que as cidades também já estão todas emendadas. No caso deles, num raio muito maior, que as nossas aqui é próxima. São Paulo tem cidade que é ali que está dentro da região metropolitana, que elas, uma distância entre uma e a outra chegam a ser mais de 200 quilômetros, pelo tamanho da cidade de São Paulo. As nossas são bem próximas aqui. Mas nem todas as cidades do Brasil apresentam essa característica. Existem algumas cidades brasileiras ainda onde a população rural é maior que a população urbana. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui do Paraná mesmo, a cidade de Bocaiúva do Sul. Bocaiúva do Sul tem mais gente morando na zona rural do que na zona urbana. Por quê? Porque não é uma zona urbana industrializada. Então, as pessoas ainda ficam no campo. E a agricultura, né, a agropecuária que acontece na cidade de Bocaiúva do Sul, depende muito da mão de obra humana. Não é uma agricultura altamente mecanizada. Isso favorece com que as pessoas fiquem no campo. As cidades que elas não se industrializam, né, ou acontece uma evasão de população, que daí os jovens muitas vezes mudam para outra cidade em busca de emprego, né? E a cidade vai ficando uma cidade com uma população adulta para uma população mais velha, ou ocorre que a população fica se mantendo no campo. A tradição ali vai passando de pai para filho e eles vão se mantendo no campo. Então, este é o conteúdo que nós vamos começar a estudar agora. E como ocorreu esse processo de urbanização, como ocorre esse processo de urbanização. É muito importante que vocês façam as leituras dos QR Codes que tem no capítulo, tá? Na página 26, 22, vocês têm um QR Code falando dessa questão da conurbação, dessa junção das cidades. Muito importante que vocês façam isso. Mas falando um pouquinho do Brasil urbano, como eu já falei para vocês, nem sempre foi assim. Nós passamos por um processo lá atrás, onde as pessoas viviam no campo e a população das cidades era muito pequena. De repente, chegou a industrialização, as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade, onde ocorreu um fenômeno chamado êxodo rural, que foi a saída do campo e a vinda para a cidade. Nas cidades acabaram gerando uns problemas. Por quê? Porque começaram a surgir as primeiras favelas, as periferias da cidade, ou seja, as partes mais distantes, onde a construção era mais barata. Muitas vezes as pessoas acabavam invadindo esses terrenos, né, fazendo construções irregulares, onde essas construções não tinham acesso a esgoto, não tinha acesso a água encanada. E hoje, atualmente, nós estamos vendo o quanto isso é sério, né? Nós estamos passando por uma grande pandemia, uma pandemia sanitária, né? Um vírus que um dos fatores que ajudam a acabar
com esse vírus é a higiene, né? Por isso que nós temos que lavar muito bem as mãos, usar álcool gel. Já imaginou? Ainda aqui no Brasil, existem esses grandes centros periféricos, aonde tudo isso ainda é muito precário. Se vocês viram que eu falei para vocês que isso aconteceu no século XIX, nós já estamos no século XXI, né? E as pessoas ainda vivem essa questão dessa falta de saneamento, dessa falta de infraestrutura. As cidades foram crescendo de forma desordenada e nunca ninguém conseguiu arrumar. Se nós olharmos a nossa volta, né, aqui no nosso município, nós vamos ver essas áreas tão precárias, onde falta esgoto, falta saneamento básico. E olha que nós moramos num estado onde 70% das cidades tem tratamento de esgoto e saneamento básico. Né? Imagina, tem lugares que é muito pior essa situação. Né? E esse processo todo ocorreu devido a essa urbanização, esse processo muito rápido. E junto com tudo isso, houve o crescimento populacional, né, onde as pessoas tinham um grande número de filhos. Junto com isso, veio aumento da qualidade de vida, da expectativa de vida, as pessoas passaram a viver mais. Vocês vão ver quando a gente começar a estudar a população, que até há 50 anos atrás, a expectativa de vida não passava de 60 anos para homens e 62 anos para mulheres. Hoje nós já estamos com expectativa de vida quase em 80. Então, por quê? Porque melhorou a qualidade de vacinas, a distribuição de remédios. Isso fez com que a população ficasse mais velha, né? E isso fez também causar um aumento de população. E os governos não estavam preparados para isso. Na época, quando começou esse processo de industrialização, a preocupação deles era somente: nós precisamos de mão de obra. Né? Nós precisamos de gente para trabalhar nas fábricas, então deixa esse pessoal vir do campo. Então não tinha uma preocupação onde essas pessoas iam morar, ou a forma como essas pessoas iam morar. Hoje nós sabemos o quanto isso é sério, pela grande crise sanitária que nós estamos vivendo. Né? Por que tem tanta gente morrendo? Se vocês forem analisar quais são os bairros, né, em São Paulo, que tem o maior número de mortes ali, quais são os bairros em São Paulo que concentram a maior número de mortes? Vocês vão ver que são na periferia, nas regiões mais pobres. Por quê? Porque falta esse saneamento básico, faltou essa infraestrutura, as casas são muito próximas uma das outras, né? As ruas são estreitas, as casas são construídas sem estrutura nenhuma, né? Não há um planejamento. Né? Não foi feito um loteamento, não foi organizado um bairro, os terrenos divididos certinhos, ali passou água, rede de esgoto. Não, as pessoas foram simplesmente construindo. É muito simples a gente ver um exemplo claro aqui, quando nós vamos para Curitiba pela 277 e vocês olham para o lado, tanto para o lado direito quanto esquerdo ali, quando a gente já começa a pegar a 277 aqui saindo de São José, saindo da cidade ali, que a gente pega a 277, você vê um monte de construção desordenada, né, próxima à linha do trem ali. O que ocorreu ali? Ali provavelmente são invasões, né, e as pessoas foram construindo aleatoriamente, sem estrutura nenhuma. Ah, mas será que as pessoas gostam de morar ali? Provavelmente não, mas por falta de opção, as pessoas acabam morando nessas situações e acaba gerando sérios problemas. Então, é essa urbanização, é essa transformação do espaço que nós vamos começar a estudar. Ah, mas é fácil revitalizar? Não, não é. Por que não é? Porque não depende só do poder público. Depende também das pessoas. Muitas vezes ocorre que o poder público vai lá, desocupa toda uma área, principalmente quando é uma área de risco. Eles vão lá, eles desocupam a área de risco, né? Que ou é uma encosta, ou é um lugar que pode encher, constrói, levam essas pessoas para outro lugar. O que acontece? Passa um tempo, aquela área de risco que foi desocupada, ela está ocupada por outras pessoas. Porque o número de pessoas que têm a falta de acesso à moradia, que vem de um lugar para outro em busca de uma qualidade de vida melhor, é muito grande. Dessas pessoas chegam e vão ocupando esses espaços. Então, assim, não é só culpa do poder público. Né? Não é a má vontade do poder público. Também tem um contexto todo histórico da população
aí. Então, não é muito simples falar assim, a gente vai resolver o problema urbano. Não é assim. Vamos olhar a cidade do Rio de Janeiro, que muitas vezes quando a gente observa pela televisão, é fácil o poder público resolver o problema daqueles morros? Né? Quantas vezes a gente já ouviu noticiar enchentes, deslizamentos de terra que acontecem naquela região, né? Pessoas morrendo. Então não é simplesmente só o poder público ir lá e reordenar ou reorganizar, tirar todo mundo dali e mudar para outro lugar. Não é simples assim. Então, depende também do histórico da população, da forma como eles vivem. Então, não é é isso que nós vamos estudar agora nesse capítulo, como que tá essa organização, como tá distribuída essa população, como funciona essa questão dessas redes hierárquicas, ok? Então, para hoje, o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam a leitura da página 22 até a página 24 e que vocês respondam no caderno 3 exercícios que vocês têm ali na página 24, que vocês copiem e respondam, ok? E também que vocês deem uma atenção especial para o livro de atividades de vocês, tá? Que vocês vão lá e olhem para que vocês terminaram tudo o capítulo passado do livro de atividades, porque na sexta-feira vocês vão ter que entregar ele na escola, ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.